O curso Administrando o Meu Medo de Falar em Público, ele é ministrado em videoaulas, mas com a possibilidade de interação comigo, por meio de mensagens que nós poderemos trocar no próprio aplicativo. Tudo muito fácil de operacionalizar. Aliás, o meu estilo, eu não gosto de complicar as coisas. Aliás, nada. O meu modo de ministrar aulas, ele é bastante simples. Eu utilizo uma linguagem acessível e objetiva. Por isso, as aulas são curtas, entre 10 e 30 minutos de duração cada aula. Então dá para você administrar isso no seu dia a dia com muita tranquilidade. O meu propósito é sempre facilitar a sua aprendizagem. Esse meu estilo é resultado de minha experiência na área educacional, com empresas, com escolas, desde 1981. Outro dia, né? E qual é o objetivo desse curso? Ao final do treinamento, depois que você finalizar, você terá uma crença positiva sobre o falar em público, de modo a transformar o seu medo da exposição em um recurso de incentivo à comunicação. Então, como assim? Você vai aprender muitas táticas inteligentes de lidar com esse seu medo de apresentar, esse seu medo de exposição. O curso é constituído de 6 módulos. O primeiro módulo de introdução tem 2 aulas. A primeira é apresentando-se, ou seja, eu me apresento rapidamente, mas nessa aula eu mostro a você como que você deve iniciar a sua fala. Você apresenta que dados acerca de você, qual é a sua preocupação, por exemplo, com relação a vestuário, a sua postura, logo no início da apresentação, que é um momento crucial para a formação de imagem sua, pessoal e profissional, é claro. A segunda aula eu faço um contrato de aprendizagem em que vou falar do objetivo, do conteúdo, da metodologia e das expectativas que certamente você tem, mas que eu também tenho de expectativa com relação ao seu comportamento nessa atividade de aprendizagem, um treinamento. E você vê então nessa própria aula como fazer isso quando você precisar contratar alguma informação, algum conteúdo ou algum método junto com o seu público. Então você perceba que a maneira como eu ministro esse curso, não que eu seja um exemplo, um modelo, mas eu sou sim uma alternativa de apresentar em público. E você pode inspirar em alguns comportamentos, em alguns aspectos que eu utilizo, e o início sempre, a pessoa quando aprende, meus alunos, a tendência é fazer o quê? É copiar realmente. Uma habilidade humana, você se inspira em alguém e tenta fazer algo semelhante. Ao treinar, você vai fazendo a adaptação daquele conteúdo, daquele estilo, daquela maneira de apresentar ao seu modo de ser. Então é normal você ter alguém como um primeiro modelo, vamos dizer assim, não? Uma inspiração. Bem, o módulo 2, ele tem 3 aulas. A primeira vai falar sobre as habilidades humanas, como que elas são desenvolvidas. A segunda aula desse bloco vai falar da habilidade propriamente dita do falar em público, o que é necessário, qual o perfil de um orador que tem autoconfiança. E a terceira aula desse módulo fala do julgamento. Quem mais julga você quando você está falando em público? A questão dos bloqueios, da autoestima, que às vezes não está suficientemente adequada no nível que você precisa. O módulo 3 aborda os sentimentos.
Então, quais são os sentimentos e emoções que, quando você está falando em público, e essas emoções básicas, qual a utilidade dela e como que você pode caminhar na sua fala em público com as suas emoções, é lógico. A expressão de sentimentos é a próxima aula em que eu vou abordar a questão, rapidamente, do histórico. Qual é o histórico seu, a família, a escola, a igreja, o trabalho, por exemplo? Ou seja, como que você foi educado e como que esse processo, ele afetou ou não a sua liberdade ou o seu aprisionamento para falar em público. Então, nós abordamos aqui como que foram formadas as suas crenças, aquilo que você acredita. E essas crenças, elas libertam você ou limitam para a oratória? E a última aula desse módulo fala sobre especificamente o medo, esse sentimento. Então, vamos falar da defesa física e psicológica, a coragem, os efeitos do medo, as reações físicas e emocionais, a questão do hormônio da adrenalina, porque é importante que você entenda como que você funciona, como que o seu corpo funciona e compreender que esse funcionamento é absolutamente natural, normal. As pessoas têm essas sensações. O módulo 4 trabalha o medo de falar em público propriamente dito. Então aí eu aprofundo em 3 aulas o medo da exposição, que é a questão da avaliação, do feedback, da fofoca e esse grande medo, qual as consequências que vão trazer para você ao falar em público. Entender as causas é o objetivo, então, da próxima aula, dentro desse módulo. Por que tenho tanto medo de falar em público? Então, vocês percebam que nós vamos caminhando numa lógica de modo que você vai modificando a sua crença, aquilo que você acredita que talvez esteja te bloqueando para falar em público. E, fechando esse módulo, a terceira aula dele é a origem desse medo. Então eu volto na questão da história de vida, mas faço uma correlação com a personalidade e abordando a timidez, que a timidez é um sentimento e o introvertido já é uma característica de personalidade. Então aborda essa questão da introversão e extroversão e como que eu lido com essa timidez que possa surgir. O módulo 5 é enfrentando o medo. Então, nesse módulo, nós temos 4 aulas. A primeira, eu vou falar dos pilares da oratória, são 3 pilares, né? E esses pilares que são o conteúdo, técnica e preparo, como que eu devo lidar, como que eu devo interagir com esses 3, de modo que eu traga a segurança necessária para eu me apresentar. A aula seguinte fala de antes de apresentar. Então eu vou abordar especificamente a questão do preparo. Dá para você vários recursos técnicos em termos de o que eu posso fazer no preparo que me ajude a ter confiança, maior segurança no momento que eu for falar em público. Porque às vezes você tem um bom conteúdo, mas existe uma falha no preparo e isso traz uma instabilidade emocional que certamente vai afetar o momento da sua apresentação. A próxima aula eu falo sobre durante a apresentação. Então, novamente o preparo, inclusive durante, viver as emoções daquele momento, curtir um pouco as sensações que você está tendo. Ah, mas eu estou tendo medo, eu estou nervoso. Calma, calma. Vamos caminhando devagar e você vai aumentando a sua autoestima e acreditando. Não é uma simples falácia, não é isso? Uma simples programação mental, etc. Não, é efetivamente método. Você vai caminhando e adquirindo essa autoconfiança. E a última aula, dentro desse módulo 5, é o depois da fala.
Então vocês percebam que eu trato o antes, durante e depois e vou tratar nesse depois quais são as reações minhas e as dos outros e tratar da importância de você celebrar, comemorar o resultado obtido. Ah, mas eu errei isso, eu tive aquilo. Calma, calma. O objetivo não é ser perfeito, não é fazer tudo certo. O objetivo é você ter a tranquilidade de se apresentar, admitir alguns erros que você, eu e qualquer pessoa possa fazer, porque é natural, não é isso? É muita variável para você controlar ao mesmo tempo quando você se apresenta em público. Então, vamos devagar, vamos nos aceitar, nos conhecer. E depois partimos para o último módulo do curso, que é o módulo da conclusão com a questão do slogan que aprimorar é preciso. Então, até aqui você já identificou os seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, e agora a gente traz essa reflexão mais aprofundada. A primeira aula, desenvolver-se. Então, partindo do pressuposto que o medo é natural, nós vamos trabalhar que o orador ele é construído. E como que eu construo? Então, eu vou apresentar para você um PDI, um plano de desenvolvimento individual, ou seja, você vai fazer um exercício, porque o curso ele tem um método que tem vários momentos aqui, exercícios, interage com o e-book, que é Administrando o Meu Medo de Falar em Público. Então, o e-book ele serve de referência para eu me aprofundar, para eu estudar junto comigo nas videoaulas. Bem, a outra aula, o que mais que eu posso fazer? Então, nessa aula, nós vamos estudar o quê? Bibliografia, internet, pesquisas, outros cursos, treinar sozinho ou treinar junto com alguém, usar técnicas de observação, por exemplo, o espelho, a gravação, a escuta, ou seja, eu posso fazer mais alguma coisa, porque nenhum treinamento, nenhum curso, ele vai conseguir fazer com que você já esteja absolutamente pronto ao final do processo. Isso é, obviamente, um caminho que você vai seguindo. O curso ele te dá todos os recursos necessários para que você, aumentando a sua confiança, você será capaz de caminhar por conta própria. Obviamente, bem alicerçado em teorias, em técnicas, em recursos técnicos e em táticas inteligentes de lidar com esse medo. A última aula eu falo sobre o meu método, que é o mapa para oratória. E o mapa, que é uma sigla, é o método de apoio planejado de autoconfiança. Então eu explico detalhadamente essas etapas e você vai fazer uma revisão e uma avaliação e chegar ao final com um plano de desenvolvimento possível dentro do seu perfil, da sua disponibilidade de tempo, para que você faça a aplicação de todo o conhecimento que você vai adquirir. Então, você perceba que é um treinamento que está muito bem estruturado, embasado, mas principalmente com uma referência grande na minha experiência de trabalhar há mais de 2 décadas dentro dessa área. E eu percebi que meus alunos e minhas alunas saem com um nível de informação e de confiança bastante diferente de quando chegaram. E, consequentemente, a pessoa tem condições de continuar a sua evolução por conta própria. Como se inscrever? Pelo meu Instagram, que é o @FredRibeiroBH, você clica no link que está lá na bio, ou seja, no meu perfil. Escolha para receber seu e-book grátis e esse e-book vai servir de referência para o curso. Outra alternativa é acessar o meu site web.fred.dm.br e capture já diretamente.
Diante da mensagem que você receber, você acessa a página do curso e faz a inscrição. Ele é ministrado na plataforma Hotmart e não se estranhe de lá aparecer o nome da minha empresa como autora, que é a T&D de Pessoas. Você pode fazer o pagamento por boleto bancário ou pelo cartão. O valor desse treinamento é muito barato e a sua satisfação é garantida por mim no prazo da experimentação. Pode ter certeza. Por fim, eu faço 2 perguntas para você. O medo da exposição impede que você faça apresentações em público? Ou se não impede, ela provoca um grande desconforto, um grande sofrimento? Livre-se disso logo, decida agora e garanta a sua participação. Seu pequeno investimento valerá muito, eu tenho certeza disso. Até breve e vamos interagir lá.